Era madrugada, quando o silêncio parecia conter a respiração de um país inteiro prestes a explodir. E cada gota de orvalho refletia não apenas a luz da lua, mas o peso de séculos de contradições acumuladas. Muitos acreditavam que a Guerra Civil Americana começou quando o primeiro canhão disparou, porém suas raízes já estavam profundamente entranhadas nas fundações morais, políticas e econômicas dos Estados Unidos como rachaduras invisíveis que se expandem até que o edifício inteiro desabe. Nesse instante suspenso entre noite e dia, uma pergunta ecoa na mente de quem tenta compreender aquele período. Como uma nação fundada sobre ideais de liberdade pôde ser erguida também sobre a escravidão de milhões? Esse paradoxo não apenas dividiu regiões, dividiu consciências, revelando uma ferida aberta que pulsava intensamente sob cada debate, cada voto e cada fuga desesperada rumo ao norte. O amanhecer de 1861 não nasceu apenas tingido em tons dourados, mas carregava consigo a expectativa incômoda de que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Como um trovão distante que antecede a tempestade, plantadores do sul observavam seu mundo baseado no algodão como se fosse inabalável, acreditando que a escravidão era mais que um sistema econômico. Era uma ordem natural, sancionada por tradições e justificativas religiosas. Já o norte, com locomotivas rugindo e fábricas operando noite adentro, via o trabalho assalariado e a industrialização como o futuro inevitável, enxergando a escravidão como um obstáculo moral e econômico. Esses dois ritmos incompatíveis da vida americana geraram tensões que o tempo apenas intensificou, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Em salões iluminados por lamparinas, discursos inflamados tentavam conciliar o inconciliável, enquanto jornais publicavam editoriais que incendiavam a opinião pública. Cada edição parecia empurrar a nação mais um passo rumo ao abismo, e as palavras impressas carregavam o peso de munição moral: liberdade, propriedade, igualdade, humanidade. A retórica não era mero ruído. Era pólvora acumulada. A escravidão, antes tratada como questão regional, tornou-se o centro gravitacional de todas as decisões políticas, e o Congresso ecoava como arena de combate onde senadores trocavam insultos e às vezes golpes. No ar pairava um pressentimento sombrio. Não havia mais espaço para compromisso sem que uma das verdades fundamentais do país fosse sacrificada. Enquanto isso, homens e mulheres escravizados caminhavam longas distâncias na calada da noite, orientando-se pelas estrelas e pelo murmúrio de rios, buscando liberdade em territórios onde seus nomes ainda não estavam marcados em registros de propriedade. Cada passo representava uma recusa silenciosa, uma afirmação de humanidade em oposição ao sistema que procurava reduzir loss a mercadorias. Essas viagens clandestinas eram sussurradas entre cabanas e celeiros, fortalecendo redes de apoio, rotas secretas e alianças improváveis. Não eram apenas fugas individuais, eram peça-chave de um movimento profundo que evidenciava a insustentabilidade moral da escravidão e revelava que o conflito já estava em andamento muito antes dos tiros oficiais. No horizonte político surgia uma figura capaz de traduzir em palavras a angústia de uma era: Abraham Lincoln. Ao observar o país se fragmentando, Lincoln compreendeu que a disputa ultrapassava fronteiras. Era uma batalha pela essência do que significava ser americano. Sua ascensão à presidência foi recebida como vitória inaceitável pelo Sul, que temia que seu mundo se desintegrasse caso a escravidão fosse restringida ou abolida. Cada voto registrado em seu nome era interpretado como ferida aberta. E estados do Sul se prepararam para remover o elo que os unia à União. A eleição de Lincoln não foi apenas um evento político. Foi o estopim simbólico que fez a tensão transbordar. A secessão começou a tomar forma como tempestade que se espalha de nuvem em nuvem, e um silêncio inquietante pairou sobre o país quando delegados se reuniram para proclamar a separação. Documentos oficiais declaravam que os estados confederados não reconheciam mais a União, marcando o rompimento de laços que pareciam indissolúveis. Era como observar uma ponte ruir lentamente enquanto pessoas ainda atravessavam, incapazes de recuar ou avançar. A escravidão, que muitos tentaram mascarar como questão periférica, foi revelada como causa central e explícita nas proclamações de secessão. Assim, o conflito adquiriu forma política inequívoca, revelando uma guerra não apenas territorial, mas moral. No norte, a população assistia perplexa ao desenrolar dos fatos, dividida entre aqueles que viam a preservação da União como objetivo supremo e aqueles que insistiam que nada seria resolvido enquanto milhões permanecessem escravizados. O debate se intensificava como brasas que recusavam apagar-se, alimentado por discursos vigorosos de abolicionistas, entre eles Frederick Douglass, cuja voz ressoava como trovão que despertava consciências. Ex-escravizado e orador magistral, Douglass denunciava a hipocrisia de um país que celebrava a liberdade enquanto acorrentava corpos e mentes. E suas palavras repercutiam entre multidões,
tornando impossível ignorar a contradição moral que corroía o país. As fugas organizadas pelo movimento conhecido como Underground Railroad tornaram-se símbolo silencioso de resistência, atuando como artéria secreta que conectava esperança e ação. Não era uma estrada literal, mas uma rede composta por ativistas, casas de abrigo e condutores que guiavam fugitivos sob o risco constante de captura. Cada vida salva representava um golpe no sistema escravista e uma afirmação de que a liberdade não poderia ser permanentemente sufocada. Essa rede clandestina mostrava que o conflito não era entre regiões apenas, mas entre visões de humanidade que não podiam coexistir indefinidamente. No interior das fazendas do sul, o cotidiano parecia imutável, compas cultivados, chicotes estalando, vozes sussurrando canções de dor e esperança. Porém, mesmo nesses espaços aparentemente estáticos, circulavam rumores de mudança vindos do norte. Mensagens cifradas em hinos espirituais guiavam tentativas de fuga, e reuniões secretas alimentavam o sonho de liberdade. Os senhores de escravos observavam com crescente apreensão o aumento de fugas e a ousadia crescente de vozes negras que desafiavam sua autoridade. Cada ato de resistência, por menor que fosse, demonstrava que o sistema escravista estava longe de ser sólido como seus defensores proclamavam. A linha entre política e violência tornou-se tênue quando confrontos físicos começaram a ocorrer em territórios contestados, especialmente no Kansas, onde defensores e opositores da escravidão transformaram a região em campo experimental de conflitos que pressagiavam a guerra. A violência no Kansas não foi apenas disputa local, era prenúncio da batalha nacional que se aproximava. As balas disparadas ali ecoavam como aviso de que a convivência entre sistemas tão incompatíveis estava se esgotando. Observadores mais atentos percebiam que a paz era apenas uma superfície frágil prestes a estilhaçar-se. Com o país dividido, Lincoln buscava preservar a união sem deflagrar uma guerra imediata. Porém, sua tentativa era como segurar uma represa trincada com as próprias mãos. Pressões políticas cresciam de todos os lados, e cada decisão sua era analisada sob lupa por aliados e opositores. Enquanto isso, líderes do Sul organizavam milícias e se preparavam para o confronto, confiantes de que seu conhecimento militar e sua determinação seriam suficientes para enfrentar o norte industrializado. A retórica se transformou em mobilização, a mobilização em estratégia e a estratégia em inevitabilidade. Finalmente, quando Fort Sumter foi atacado, o que antes era ameaça tornou-se realidade. O som dos primeiros disparos ressoou como confirmação de algo que muitos temiam e outros desejavam. A guerra havia começado, mas ao contrário do que muitos imaginavam, o conflito não seria breve nem simples. As ideias que se enfrentavam eram profundas demais, antigas demais e dolorosas demais para serem resolvidas rapidamente. A nação adentrou um período onde mapas se redesenhavam, ideologias se confrontavam e o destino de milhões estava em jogo. Ao longo dos primeiros meses de conflito, uma transformação silenciosa começou a emergir. A percepção de que a guerra não poderia ser apenas sobre união política, mas sobre o significado da liberdade em si. Lincoln percebeu que o país não poderia ser curado enquanto a escravidão permanecesse intocada, e essa compreensão mudaria o curso da guerra e da história americana. A causa da união começou a ganhar novo sentido, e soldados do norte, antes motivados apenas pela preservação territorial, passaram a encarar a guerra como cruzada moral. Nesse cenário turbulento, a figura do soldado negro começava a emergir, ainda que de forma embrionária, como símbolo de uma luta que ultrapassava armas e batalhas. Homens que haviam sido tratados como propriedade preparavam-se para reivindicar sua humanidade não apenas com palavras, mas com sangue, bravura e disciplina. Era uma promessa silenciosa que reverberava nos acampamentos. Se a liberdade era realmente o ideal supremo da nação, então aqueles que haviam sido privados dela seriam os mais dispostos a defendê-la. E assim, antes mesmo que as batalhas mais épicas fossem travadas, a essência do conflito já estava definida. A Guerra Civil Americana não seria apenas disputa entre estados, mas confronto entre princípios que moldariam o futuro dos Estados Unidos. Cada ação, cada discurso, cada fuga, cada voto e cada tiro ecoariam por gerações, revelando que a verdadeira história daquela guerra começava muito antes dos campos de batalha e terminaria muito depois de seus últimos soldados baixarem as armas. Na superfície, a Guerra Civil Americana parece ter começado com tiros de artilharia contra um forte cercado por águas escuras. Porém, para entender verdadeiramente o que tornou esse conflito inevitável, é preciso viajar muito além dos eventos imediatos, mergulhando nas raízes profundas formadas por ideias, medos, crenças e interesses econômicos que se acumularam como camadas geológicas ao longo de séculos. A história não progride apenas em datas e batalhas, mas em tensões silenciosas que se intensificam,
até que o mundo precisa escolher um lado. E as origens da Guerra Civil são um retrato perfeito dessa lenta ebulição histórica. Desde o início da formação dos Estados Unidos existia um paradoxo central que todos conheciam, mas poucos ousavam enfrentar diretamente. Como era possível proclamar ao mundo que todos os homens nascem livres e iguais, enquanto milhões de pessoas eram compradas e vendidas como mercadorias? Esse contraste, tão evidente e tão negado, se tornou a fundação instável sobre a qual o país cresceu. Se observarmos o território americano no final do século XVIII, percebemos duas realidades econômicas e sociais, que, embora convivendo sob a mesma bandeira, seguiam caminhos opostos. No norte, a industrialização florescia, fábricas se multiplicavam, cidades cresciam e a mão de obra assalariada se tornava símbolo de modernização. O ritmo de vida urbano acelerava o pulso da região, enquanto ideias iluministas, traduzidas em jornais e livros, fortaleciam a noção de que a escravidão era um elemento arcaico destinado a desaparecer com o avanço do progresso. Já no sul, a paisagem era marcada por vastas plantações de algodão, tabaco e arroz, sustentadas pelo trabalho de pessoas escravizadas. A economia agrícola dependia tão profundamente desse sistema que muitos sulistas chegaram a acreditar que a escravidão não era apenas necessária, mas natural, parte da ordem social e até mesmo da vontade divina. Assim, dois modos de vida se consolidavam como universos paralelos que raramente se conciliavam. Essa divisão, inicialmente econômica, logo assumiu caráter moral e político. Nos anos seguintes à independência, o Congresso passou a se tornar campo de batalha de palavras, onde cada decisão legislativa parecia provocar ondas suficientes para rachar o país ao meio. Quando novos territórios eram incorporados, surgia sempre a mesma pergunta: seriam estados livres ou escravistas? Essa questão não era apenas administrativa, era existencial. Cada estado livre acrescentado ao mapa significava para o Sul o enfraquecimento gradual de seu poder político, enquanto cada novo estado escravista era visto pelo Norte como prolongamento de uma injustiça. O território americano se transformou em tabuleiro onde cada jogada tinha potencial para desencadear ruptura irreversível. Era impossível encontrar equilíbrio duradouro, pois o país precisava crescer. Mas crescer exigia escolher entre liberdade e escravidão, e essa escolha nunca seria neutra. A tensão se tornou tão intensa que compromissos temporários surgiam como curativos aplicados sobre feridas internas profundas. O compromisso do Missouri, por exemplo, dividiu o país em linha imaginária, onde a escravidão seria permitida ao sul e proibida ao norte. Mas esse acordo, apesar de aliviar momentaneamente a tensão, apenas adiou o inevitável confronto. Enquanto líderes políticos tentavam conter a crise com debates, discursos e legislações, as pessoas escravizadas continuavam vivendo diariamente sob um sistema que roubava não apenas seu trabalho, mas sua família, sua autonomia e seu futuro. E essa contradição moral pairava como sombra constante sobre a identidade nacional. Nesse cenário turbulento surge uma figura cuja voz se tornaria indispensável na formação intelectual e emocional da luta anti-escravista: Frederick Douglass. Nascido escravizado e tendo conseguido sua liberdade, Douglass não apenas denunciava a escravidão. Ele expunha seus mecanismos internos com precisão e coragem, transformando sua história em evidência incontestável da humanidade negada. Suas conferências lotavam auditórios no norte e inspiravam apoiadores da abolição, enquanto irritavam defensores da escravidão que viam nele o retrato vivo do que desejavam apagar. Douglass se tornou símbolo de resistência e resistência. Para o Sul, significava ameaça. Seu trabalho ecoava como premonição de que a luta deixaria de ser apenas ideológica para se tornar concreta. Mas não eram apenas palavras que moviam o sentimento de ruptura. Milhares de pessoas escravizadas fugiam através de uma rede clandestina, conhecida como Underground Railroad, que não era uma ferrovia literal, mas um percurso extremamente arriscado, guiado por pessoas comprometidas com a liberdade. Cada fuga bem-sucedida representava não apenas vitória individual, mas prova viva de que a escravidão falhava em apagar o desejo humano fundamental por autonomia. Histórias de fuga, com todos os detalhes de coragem e desespero, se espalhavam em sussurros e alimentavam o imaginário coletivo. E quando algo chega ao imaginário, cedo ou tarde entra na política. Enquanto isso, o Norte recebia ondas de imigrantes da Europa, que buscavam escapar de crises econômicas e encontravam trabalho nas fábricas. Essas pessoas, apesar de suas próprias dificuldades, tornavam-se testemunhas da escravidão e reforçavam a ideia de que o trabalho livre era não apenas possível, mas mais produtivo. A visão de progresso do Norte e a visão tradicionalista do Sul colidiam em discursos inflamados dentro do Congresso, onde tensões por vezes se tornavam literalmente violentas. Um dos exemplos mais marcantes dessa escalada foi o ataque ao senador Charles Sumner, espancado até quase perder a vida dentro do próprio Senado por defender o fim da escravidão. Esse episódio chocou o país
e simbolizou que o debate já havia passado do campo das palavras para o campo da agressão física. A violência também se manifestou fora das paredes do governo. No Kansas, o choque entre colonos pró e contra a escravidão gerou confrontos armados que ficaram conhecidos como Bleeding Kansas. Esse conflito regional era mais que disputa local, era ensaio geral da guerra que viria. A percepção pública se transformou, e as pessoas começaram a enxergar a escravidão não como instituição estável, mas como pólvora espalhada pelo chão, aguardando apenas uma faísca. O país reconhecia instintivamente que algo monumental estava se aproximando, mesmo que poucos admitissem abertamente. Foi nesse clima tenso que surgiram líderes políticos determinados a enfrentar diretamente a questão escravista. Entre eles, Abraham Lincoln. Sua ascensão não foi fruto apenas de habilidade política, mas da conjuntura histórica que clamava por alguém disposto a encarar a contradição central do país. Lincoln acreditava na unidade da nação, mas também entendia que a unidade não poderia significar submissão ao sistema escravista. A eleição de Lincoln em 1860 foi interpretada pelo Sul como ameaça direta e irreversível. Para muitos líderes sulistas, sua vitória significava que o tempo da escravidão, embora ainda presente, estava condenado, e se o Sul não pudesse impedir essa mudança politicamente, tentaria faz-clou pela separação. Assim começou a secessão. Estados do Sul declararam que deixariam a União, convencidos de que apenas a ruptura garantiria seu modo de vida. E nessa decisão, revelaram oficialmente aquilo que por muito tempo tentaram esconder. O centro de sua identidade política era a defesa da escravidão. Documentos de secessão afirmavam explicitamente que a preservação da escravidão era o motivo fundamental da retirada. A máscara caiu, e o país ficou diante de sua verdade mais dolorosa. Enquanto líderes do Sul proclamavam sua separação, o Norte se perguntava se deveria aceitar a ruptura ou defendê-la militarmente. Esse dilema dividia opiniões, mas havia consenso crescente de que permitir a fragmentação significaria abrir mão do sonho original de uma união indivisível. Lincoln, diante desse impasse, se manteve firme. A união deveria ser preservada, não por orgulho, mas por convicção de que a democracia só sobreviveria se a nação permanecesse unida. Porém, essa defesa da união não apagava a questão moral. Pelo contrário, tornava menos ainda mais urgente. Como poderia existir união verdadeira enquanto milhões viviam sem direitos básicos? À medida que estados se retiravam, o país inteiro prendia a respiração, como se aguardasse o momento em que a história finalmente deixaria de ser debate e se tornaria ação. E esse momento chegou quando tropas confederadas dispararam contra Fort Sumter. Porém, apesar do estrondo dos canhões, a raiz verdadeira da guerra não estava naquele ataque. Estava nas décadas que antecederam o conflito, nos silêncios cúmplices, nas tentativas fracassadas de compromisso, nas palavras ardentes de Douglas, nas rotas secretas do Underground Railroad, no sangue derramado no Kansas, no medo que assolava o Sul, no orgulho que tomara o Norte, e no dilema moral que pairava sobre toda a nação. Assim, quando o primeiro tiro oficial ecoou, a guerra já estava escrita no coração do país. E compreendendo essas origens, percebemos que a Guerra Civil Americana não começou com pólvora, mas com ideias, medos e esperanças que se chocaram até que fosse impossível regressar. O conflito que se seguiria não seria apenas militar, seria definição de identidade, porque antes que homens empunhassem armas, a história já havia determinado seu curso. Quando o primeiro eco dos disparos contra Fort Sumter alcançou os campos, cidades e povoados dos Estados Unidos, a nação já não estava diante de um simples desentendimento político, mas à beira de um confronto que testaria todas as suas convicções. O início do conflito era acompanhado por uma onda de entusiasmo e confiança, tanto no norte quanto no sul, como se cada lado acreditasse que a vitória seria rápida e certa. No entanto, o que se seguiria transformaria essa expectativa em uma das maiores ilusões da história americana. A guerra não seria definida pela pressa, mas pela resistência, pela transformação e pelo profundo impacto moral que se infiltrava em cada marcha, cada discurso e cada decisão. À medida que as forças se organizavam, os soldados ainda não sabiam que estavam prestes a participar de um choque histórico que iria redefinir não apenas o destino da União e dos Estados Confederados, mas a própria essência do que o país pretendia ser. O Norte, impulsionado pela força industrial e populacional, acreditava que sua superioridade material garantiria a vitória em curto prazo. As fábricas produziam armamentos, linhas ferroviárias transportavam suprimentos, e o peso econômico da região servia como promessa de que a guerra seria vencida pela capacidade de abastecer um exército que crescia a cada novo chamado. Ao mesmo tempo, jornais do Norte apresentavam a guerra como missão moral, ainda que inicialmente camuflada pela prioridade de preservar a União. A opinião pública se inflamava com discursos que evocavam patriotismo e dever cívico,
transformando jovens em soldados prontos para marchar rumo ao desconhecido. Muitos carregavam consigo convicções, cartas de despedida e a crença de que em poucos meses estariam de volta para celebrar o triunfo. Essa confiança, porém, logo seria confrontada pela realidade dura e prolongada do conflito. No sul, a mobilização assumiu caráter diferente. Embora houvesse menos recursos materiais, existia profunda convicção de que a defesa de seu território e sua forma de vida justificava qualquer sacrifício. Líderes confederados apostavam na experiência militar de seus generais, muitos dos quais haviam servido com distinção em conflitos anteriores. Essa confiança não era infundada. Figuras como Robert E. Lee e Thomas Stonewall Jackson transformaram batalhas iniciais em vitórias simbólicas que elevaram o moral confederado e fizeram o Norte perceber que o conflito estava longe de ser simples. Para os sulistas, cada vitória representava a prova de que seu novo país possuía força suficiente para existir. Para o Norte, cada derrota servia como alerta de que a guerra seria uma longa prova de resistência. Nas primeiras batalhas, especialmente em Bull Run, a ilusão de guerra curta se desfez de maneira abrupta. Espectadores curiosos chegaram ao campo de batalha como quem assiste a evento público, sem imaginar a seriedade da situação. Mas ao perceberem que as forças confederadas não cederiam facilmente, testemunharam um choque que se espalhou pelo imaginário coletivo e deixou claro que não haveria solução rápida. O país começou a entender que aquela luta ultrapassava táticas militares e exigiria transformação profunda na forma como a guerra era encarada. A ascensão do conflito se construía sobre expectativa, frustração e adaptação constante, onde lideranças e soldados precisavam aprender rapidamente com cada revés. Nesse processo, Abraham Lincoln amadurecia politicamente diante de um cenário imprevisível. A princípio, seu objetivo declarado era preservar a União, mas a continuidade da escravidão se revelava cada vez mais incompatível com a própria ideia de união nacional. Lincoln passou a compreender que a essência do conflito exigiria decisão moral além de cálculo político. E essa percepção moldaria o curso dos acontecimentos nos anos seguintes. A pressão de abolicionistas como Frederick Douglass, combinada com o sacrifício contínuo de soldados negros que buscavam oportunidade de lutar, deslocava a guerra do plano exclusivamente territorial para uma batalha pelo significado da liberdade. Essa transição de perspectiva ocorria gradualmente, mas sua influência transformaria todo o propósito da guerra. Enquanto isso, o Sul tentava conquistar reconhecimento internacional, acreditando que a dependência europeia do algodão confederado garantiria alianças. Diplomatas confederados cruzaram oceanos com a esperança de obter apoio militar ou financeiro, mas encontraram barreiras inesperadas. O mundo acompanhava com atenção os rumos da guerra e muitos países hesitavam em apoiar diretamente um sistema fundamentado na escravidão. Esse isolamento internacional enfraquecia a estratégia confederada e realçava a importância da autodeterminação dentro do próprio território. A ascensão do conflito, portanto, revelava não apenas forças militares em confronto, mas também batalhas diplomáticas travadas em silêncio além das fronteiras americanas. Em meio a essa transição, uma decisão marcou o ápice moral do conflito. A proclamação de emancipação, ao declarar que pessoas escravizadas nos estados rebeldes seriam consideradas livres. Lincoln não apenas redefiniu o objetivo da guerra, mas deu novo significado à participação negra no conflito. Homens que antes eram impedidos de lutar agora viam na guerra a chance de reivindicar não apenas sua liberdade individual, mas sua humanidade. Regimentos negros começaram a se formar, entre eles o famoso 54º de Massachusetts, cuja determinação ecoaria na história como símbolo de coragem e resiliência. Essa transformação não aconteceu sem resistência, mas sua força simbólica era incontestável. Soldados negros marchavam não apenas como combatentes, mas como representação viva do que estava em jogo. Enquanto batalhas se sucediam em diversos cenários, a guerra ganhava ritmo próprio, alternando vitória e derrota como se fosse um grande fluxo de oportunidades e desafios. O Norte intensificava sua produção industrial, construindo ferrovias e fortalecendo linhas de suprimento, enquanto o Sul enfrentava a escassez. A fome e o desespero rondavam cidades confederadas, e a resistência exigia mais do que habilidades militares. Exigia resiliência moral. A ascensão do conflito estava ligada não apenas à evolução das frentes de batalha, mas à transformação interna de uma sociedade inteira que começava a reconhecer limites e fraquezas. Ao mesmo tempo em que tropas se moviam sobre estradas lamacentas, grandes decisões eram tomadas em gabinetes silenciosos. Consultores, generais e políticos moldavam a estratégia militar que determinaria o próximo passo da guerra. Lincoln, pressionado por críticas e expectativas, aprendeu a lidar com desafios constantes. Cada decisão sua precisava equilibrar interesses divergentes enquanto preservava o foco na vitória final. Sua liderança não era marcada por teatralidade,
mas por firmeza silenciosa e sua capacidade de adaptação, o transformou no símbolo de uma união resiliente. O ápice de sua liderança se consolidaria quando decidiu defender não apenas fronteiras, mas valores. A guerra alcançou momento decisivo quando o sentido de liberdade começou a definir a narrativa da União, e os soldados negros passaram a participar de batalhas com firme determinação. Embora enfrentassem preconceito dentro do próprio exército, sua presença era prova irrefutável de que a escravidão havia perdido espaço moral. A ascensão da guerra estava intimamente conectada ao crescimento da luta negra por liberdade, pois cada combate era também luta política. A coragem desses soldados, muitos dos quais se voluntariavam mesmo correndo risco dobrado, transformava percepções e ampliava o impacto psicológico da causa abolicionista. E enquanto o Norte se fortalecia por meio de produção contínua e reorganização estratégica, o Sul enfrentava pressão interna crescente. Famílias enviavam filhos para as fileiras confederadas, vivendo com medo constante de que não retornassem. A economia agrícola não acompanhava o ritmo das necessidades militares, e a escassez se tornava parte do cotidiano. Mesmo assim, a convicção de muitos sulistas permanecia inabalável. Essa mistura de fé, orgulho e perseverança alimentava a resistência que prolongava a guerra e impedia a resolução rápida. À medida que batalhas decisivas se acumulavam e a guerra alcançava fases cada vez mais intensas, o país começava a compreender que o conflito estava transformando tudo: relações sociais, crenças políticas e identidade nacional. O ápice da guerra não se restringia às batalhas em si, mas a maneira como elas redefiniam valores coletivos. Não era apenas luta entre exércitos, era confronto entre futuros possíveis. A emancipação alterava curso histórico. Enquanto participação negra dava musculatura moral à causa da União, essa fusão entre poder militar e significado político transformava o conflito em algo maior do que qualquer plano inicial. Lincoln sabia que os olhos do mundo estavam voltados para os Estados Unidos e que a guerra se tornaria referência global sobre o destino de nações divididas. Ao se posicionar firmemente pela liberdade, ele transformou o conflito interno em declaração internacional, enquanto generais desenhavam estratégias para encerrar resistência confederada. Ele moldava discurso que ecoaria por décadas. Seu entendimento profundo de que a guerra precisava resolver contradição moral do país foi chave para consolidar a ascensão da causa abolicionista e preparar caminho para um ápice que ultrapassaria campos de batalha. A força moral que se consolidava no norte alimentava transformações profundas. Mais soldados negros ingressavam no exército. Abolicionistas intensificavam o apoio e a opinião pública reformulava suas convicções. Embora ainda houvesse resistência, ideias ganhavam terreno de forma irreversível. E essa mudança interna se refletia no fronte, onde exércitos da União se reorganizavam, acumulando experiência e capacidade ofensiva que pressionara a CBF de forma crescente. Por sua vez, generais confederados buscavam vitórias rápidas que pudessem alterar curso da guerra, mas enfrentavam um desgaste progressivo. Resistência era admirável, porém recursos escassos limitavam o alcance das ofensivas. Ainda assim, convicção confederada lembrava ao mundo que guerras não se decidem apenas em números, mas também em crenças. E quanto mais o tempo passava, mais a crença sulista se tornava resistência heróica para uns e obstáculo moral para outros. O ápice da guerra se consolidava não como momento único, mas como sequência de decisões, sacrifícios e transformações que redirecionaram o destino da nação. A ascensão do conflito havia começado com convicção de vitória rápida, mas culminou na construção lenta e dolorosa de um propósito maior. O país passava a reconhecer que liberdade não era apenas palavra presente em documentos fundadores, mas valor que precisava ser defendido, mesmo que isso significasse enfrentar dilemas que ameaçavam destruir tudo. Assim, quando se observa esse período com distância histórica, percebe-se que o ápice da guerra civil não foi apenas militar, mas moral. O país não lutou apenas para preservar a união territorial, lutou para definir quem era e quem poderia ser. E cada soldado negro marchando sob bandeira da União era lembrança viva de que liberdade precisava ser conquistada e defendida diariamente. O ápice do conflito foi também a ascensão de uma nova consciência nacional, uma consciência construída sobre lutas, palavras e sacrifícios que ecoariam muito além do fim da guerra, transformando a forma como os Estados Unidos se enxergavam e se projetavam no futuro. Quando o ano de 1863 avançou sobre os Estados Unidos, o conflito já havia consumido milhares de vidas e transformado o país em um campo de decisões definitivas. O que começou como uma disputa por autonomia política e economia regional se transformava, cada vez mais, em uma batalha moral que desafiava a própria essência do que significava ser americano. A guerra se tornara um terremoto ético e existencial. Mesmo assim, poucos percebiam naquele momento
que o declínio do poder confederado já estava silenciosamente em curso. Não foi apenas uma questão militar, foi uma combinação de desgaste econômico, transformações políticas, resistência escravizada, pressão internacional e a lenta mudança de mentalidade no norte que começou a enxergar na vitória algo além do domínio territorial, começou a enxergar a possibilidade de uma reconfiguração nacional. O primeiro grande golpe contra as chances confederadas não veio das armas, mas da lógica histórica que já moldava os grandes conflitos do século XIX. A CBF nasceu com base em uma economia profundamente dependente da escravidão. Enquanto o Norte caminhava em direção à industrialização, à infraestrutura ferroviária crescente e a uma economia diversificada, o Sul permanecia dependente de um único motor econômico: a produção agrícola sustentada pelo trabalho escravizado. Essa diferença, aparentemente apenas administrativa, se tornou uma fissura gigantesca quando a guerra exigiu recursos, combustíveis, linhas de suprimento e capacidade de reposição. Ao longo das batalhas, as fábricas do norte trabalhavam dia e noite. O ferro, a pólvora e os tecidos fluíam como um organismo industrial completo. A Confederação, isolada e pressionada navalmente, lentamente perdia a capacidade de manter seu próprio esforço de guerra. E para piorar, o que antes era uma economia próspera dependente da exportação de algodão, agora se via estrangulada pelo bloqueio naval da União, o chamado Anaconda Plan, que aos poucos sufocava o Sul como uma serpente paciente. A cada mês que passava, o desgaste interno se tornava mais evidente. No início do conflito, a aristocracia sulista acreditava que a Europa, especialmente a Inglaterra e a França, interviria militarmente a seu favor devido à dependência do algodão para suas indústrias têxteis. Essa expectativa não se concretizou. A Inglaterra possuía reservas de algodão estocadas e havia conseguido fontes alternativas de abastecimento, como a Índia e o Egito. Além disso, a opinião pública britânica mostrava crescente repulsa à escravidão, pressionando seus governantes a manterem distância. Essa recusa externa representou um abalo estratégico profundo. O Sul contava com reconhecimento diplomático e apoio militar estrangeiro para contrariar a superioridade industrial dos Estados Unidos. A ausência desse respaldo selou parte do declínio confederado. O isolamento se tornou um peso político e emocional, revelando que o mundo civilizado observava o conflito e identificava no norte a tendência histórica que avançava. No campo de batalha, as esperanças do Sul se concentravam na genialidade militar de seus generais e na capacidade de resistência de seus soldados. Robert E. Lee, figura reverenciada a estrategista excepcional, ainda parecia capaz de virar o jogo em determinados momentos. Mas até sua liderança encontrou limites diante da realidade material. O exército confederado carecia de reposição de soldados, enfrentava deserções crescentes e sofria com escassez de mantimentos. Tropas famines, muitas vezes descalças, marchavam para batalhas decisivas contra um inimigo que se fortalecia continuamente. A vitória de Lee em Chancellorsville em 1863 ainda ecoava nos jornais como demonstração de genialidade. Mas a perda de Thomas Stonewall Jackson naquela mesma campanha simbolizou um abalo irreparável. O general, que se tornara muralha simbólica do Sul, havia sido ferido por seus próprios homens e sua morte, dias depois, minou a moral confederada. Foi como se a confederação tivesse perdido não apenas um comandante, mas um símbolo de invencibilidade. Enquanto isso, no norte, Abraham Lincoln compreendia que a vitória militar por si só não sustentaria a união futura. Era necessário transformar a guerra para transformá-la em algo maior que um conflito armado. Assim, quando Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, no início de 1863, ele não apenas libertou formalmente milhões de pessoas escravizadas nos territórios rebeldes, ele redesenhou o significado da guerra perante o mundo e perante sua própria nação. A partir daquele momento, o destino do Sul passou a carregar um peso ainda mais profundo: o da resistência à liberdade humana. Isso enfraqueceu ainda mais a confederação estratégica e moralmente. Escravizados começaram a fugir em massa, desertando as fazendas e enfraquecendo a economia agrícola do Sul. Muitos, ao alcançarem território da União, se alistavam nos regimentos de homens negros que agora combatiam pelo fim definitivo da escravidão. Essa mudança não foi apenas quantitativa, foi qualitativa. A entrada de soldados negros no exército da União não apenas reforçou as linhas militares, como também alterou a própria natureza do conflito. O Sul perdia mão de obra, enquanto o Norte ganhava combatentes motivados por uma causa que ia além de bandeiras. Buscavam a desarticulação de um sistema que os havia aprisionado por gerações. Com a emancipação tornando-se um fato de guerra e uma declaração de princípios, o desgaste econômico e humano do Sul se intensificou. O declínio militar se tornou inevitável à medida que o conflito se estendia para 1864 e 1865. As campanhas devastadoras do general Sherman, como sua marcha entre Atlanta e Savannah, não apenas destruíram pistas ferroviárias e armazéns, destruíram a espinha dorsal psicológica e logística do Sul,
Onde a cavalaria sulista via raízes históricas e tradições familiares, Sherman via infraestrutura militar e suporte econômico inimigo. Ao longo de seu avanço, estradas eram rasgadas, plantações incendiadas e pontes derrubadas. Essa estratégia de guerra total tinha um objetivo claro: quebrar a vontade confederada de continuar lutando, minar recursos e com isso empurrar o Sul para a capitulação. Muitos sulistas viam sua terra natal transformada diante de seus olhos, e a sensação de desamparo se espalhava. Era uma vitória sem romantismo, uma vitória arquitetada pela persistência econômica e industrial, pela estratégia implacável e pela transformação política em curso. À medida que o declínio se aprofundava, a Confederação enfrentava um dilema que nunca seria resolvido adequadamente: como sustentar uma guerra moderna baseada em uma economia arcaica? A escravidão, que por décadas sustentara a prosperidade das plantações, agora se virava contra os próprios senhores. A fuga dos escravizados não significava apenas perda de trabalhadores, significava perda de ordem social, perda de controle e demonstração concreta de que o sistema estava se fragmentando. A CBF tentou se reorganizar, tentou criar novas leis de recrutamento, tentou até mesmo considerar secretamente propostas de libertação parcial em troca de apoio europeu, mas essas tentativas chegavam tarde demais e eram sabotadas por sua própria ideologia. Como um castelo construído sobre areia, o sistema confederado não tinha condições de sustentar a guerra que ele mesmo iniciara. Enquanto isso, no norte, Lincoln enfrentava seu próprio declínio interno. A guerra longa provocava desgaste político. Havia críticas, cansaço popular, oposição aberta, jornais exigindo negociações de paz e movimentos radicais exigindo medidas ainda mais profundas de transformação social. O presidente precisava equilibrar moral, estratégia militar e política, sabendo que a vitória só teria valor se fosse capaz de criar uma paz duradoura. Ainda assim, o ano de 1864 trouxe um revés político que ameaçou sua própria permanência no cargo. Eleições presidenciais acirradas, críticas pesadas e um clima de incerteza. Mas as vitórias no campo de batalha, especialmente a captura de Atlanta, injetaram novas esperanças nos eleitores da União. A reeleição de Lincoln representou mais que apoio a um homem. Representou apoio ao projeto de vencer a guerra e redefinir o país. O declínio da CBF chegou ao seu ápice quando Richmond, sua capital, finalmente caiu nas mãos da União. Em 1865, com as ruas em chamas e o governo confederado em fuga, o que restava do sonho sulista desabava. Dias depois, Robert Undy, percebendo a inutilidade de sacrificar mais vidas em nome de uma causa perdida, rendeu-se a Ulysses S. Grant em Appomattox Courthouse. Essa rendição não trouxe humilhação pública, não trouxe desfiles triunfais imediatos. Trouxe silêncio. O país respirava, mas não sabia como enxergar o próprio futuro. A guerra terminava militarmente, porém suas feridas políticas, raciais e emocionais mal haviam sido abertas e já pareciam profundas demais para cicatrizar rapidamente. Entretanto, o declínio confederado não se encerrou com a rendição. Ele continuou nos sentimentos, nas memórias e nas batalhas políticas da era seguinte. O assassinato de Abraham Lincoln, em abril de 1865, apenas dias após a capitulação. Foi como se a própria história estivesse dizendo que a paz não seria um caminho reto. Com a morte de Lincoln, perdeu-se a figura que poderia guiar o país na reconstrução com firmeza e compaixão. O presidente que imaginava curar a nação agora se tornara mártir, e a ausência de sua liderança agravaria os conflitos futuros. Ironia trágica. Enquanto o Sul perdia militarmente, o país perdia moralmente um de seus líderes mais visionários. E o Norte perdia o homem que melhor compreendia a necessidade de uma reconstrução que equilibrasse justiça e reconciliação. O declínio confederado, portanto, não pode ser visto apenas como derrota militar. Foi a implosão de um sistema econômico, o desmoronamento de uma estrutura social, a ruína de uma elite que acreditava ter o direito eterno de dominar pela posse de outros seres humanos. Foi a queda de uma ideologia que se sustentava na negação da humanidade de milhões de pessoas negras. E ao mesmo tempo foi o surgimento de uma nova força histórica, homens e mulheres antes escravizados, agora livres, tornando-se parte ativa da transformação do país. Nos anos que antecederam o fim da guerra, já era evidente que a Confederação caminhava para o colapso. A incapacidade de se adaptar aos imperativos econômicos modernos, a crescente falta de recursos, a perda de aliados potenciais, a devastação das linhas de suprimento, a fuga de escravizados e a entrada de soldados negros no exército da União, criaram um cenário em que a derrota se tornava inevitável. Mas o declínio não foi apenas objetivo, foi simbólico. A CBF representava um passado que não conseguia encontrar viabilidade no futuro. Representava uma resistência desesperada à mudança. A derrota militar apenas confirmou aquilo que a história já anunciava em silêncio. Under Assam. A pergunta que ecoou nos anos seguintes foi inevitável. Poderia o Sul ter sobrevivido se tivesse abandonado a escravidão mais cedo?
Poderia ter recebido apoio europeu? Poderia ter se industrializado o suficiente a tempo de equilibrar a guerra? Essas questões, embora relevantes, encontram a mesma resposta. O sistema confederado era formado por pilares ideológicos que não podiam ser removidos sem derrubar toda a sua estrutura. Para a Survivor, teria de deixar de ser aquilo que era, e isso seus líderes jamais aceitariam. A queda era, portanto, inscrita nas contradições do próprio projeto político sulista. Assim, quando olhamos para o declínio e queda da CBF, enxergamos mais do que derrotas no campo de batalha. Enxergamos um país que se via diante do espelho e precisava decidir quem realmente era. O Norte venceu, mas não saiu ileso. O Sul perdeu, mas não aceitou plenamente a derrota. Os escravizados conquistaram a liberdade, mas não a igualdade. A queda da CBF foi, portanto, o início de uma nova luta, menos uma luta que continuaria por décadas e que deixaria marcas profundas no coração da nação. A Guerra Civil terminou oficialmente, mas seu eco perduraria por gerações. O declínio confederado não apenas encerrou uma guerra, inaugurou uma pergunta que ainda pulsa na história americana: como reconstruir um país que antes se recusava a aceitar a humanidade de tantos de seus habitantes? Essa pergunta, com suas respostas inacabadas, seria o centro do próximo capítulo, um capítulo marcado por esperança, mas também por desafios, desilusões e promessas quebradas. Quando as armas se calaram em 1865, muitos acreditaram que o fim da guerra significava o fim de suas causas. Mas o que se revelou ao longo dos anos seguintes é que a Guerra Civil Americana nunca terminou completamente. Ela apenas mudou de forma. Seus ecos continuam presentes no modo como os Estados Unidos se percebem, se organizam, se dividem e se transformam. A escravidão desapareceu como instituição legal, mas deixou marcas profundas na estrutura econômica e no imaginário social. A vitória do Norte preservou a União, mas não conseguiu garantir imediatamente que essa união fosse justa para todos. O legado da guerra se estende muito além das batalhas e dos discursos. Ele molda fronteiras culturais e emocionais, define debates políticos, sustenta identidades regionais e até influencia a maneira como a liberdade é interpretada no mundo contemporâneo. Para compreender o impacto moderno desse conflito, é preciso enxergar não apenas o que mudou, mas o que permaneceu e o que se transformou silenciosamente ao longo das décadas. O fim da escravidão foi, sem dúvida, o legado mais imediato e mais simbólico do conflito. A 13ª Emenda, aprovada em 1865, proibiu legalmente a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Mas a liberdade formal não apagou de imediato séculos de opressão, violência e exploração. Milhões de pessoas antes escravizadas emergiram em um país que, embora agora reconhecesse sua liberdade, não estava disposto a reconhecer plenamente seus direitos. A transição da escravidão para a liberdade revelou contradições dolorosas. O país celebrava a vitória sobre a Confederação, ao mesmo tempo em que se mostrava hesitante em redefinir as relações sociais que sustentariam o futuro. Ainda assim, essa ruptura foi revolucionária. Tornou-se referência global, inspirou movimentos abolicionistas em outras partes do mundo e inaugurou uma nova fase da luta pelos direitos humanos. A reconstrução, período que se seguiu à guerra, trouxe conquistas fundamentais que moldariam o futuro. As 14ª e 15ª emendas ampliaram direitos civis e políticos, garantindo cidadania às pessoas negras e assegurando, ao menos teoricamente, o direito ao voto para os homens negros. Essas mudanças legais representavam mais que normas constitucionais, representavam uma tentativa de redefinir o contrato social americano. Durante alguns anos, pessoas negras assumiram cargos públicos, votaram em eleições locais e estaduais e contribuíram ativamente para a reorganização política do Sul. Esse período, embora curto, plantou sementes que germinariam décadas depois nos movimentos pelos direitos civis do século XX, mesmo diante de resistências intensas. Ele demonstrou que a transformação social era possível e que a política negra podia ser uma força real no cenário americano. No entanto, o legado da guerra também inclui suas frustrações. O fim da reconstrução, em 1877, abriu espaço para a criação de sistemas legais e sociais que mantinham pessoas negras em posição de vulnerabilidade e exclusão, mesmo após o fim formal da escravidão. Leis estaduais conhecidas como Jim Crow institucionalizaram a segregação racial, restringindo acesso à educação, transporte, serviços públicos e oportunidades econômicas. Essas medidas, sustentadas por violência física e exclusão sistemática, prolongaram o impacto social do sistema escravista sob outra forma. A promessa de igualdade foi substituída por décadas de desigualdade institucionalizada. Assim, o legado moderno da Guerra Civil não pode ser compreendido apenas como libertação, mas também como um longo desafio de transformar a liberdade legal
em liberdade vivida. Ao mesmo tempo, a memória da guerra moldou identidades regionais que persistem até hoje. O Sul desenvolveu uma narrativa própria sobre o conflito, muitas vezes destacando honra militar, tradição e resistência, enquanto minimizava ou distorcia o papel da escravidão como causa central da guerra. Essa narrativa, conhecida como Lost Cause, influenciou monumentos, livros escolares, discursos políticos e produções culturais ao longo de décadas. Ela contribuiu para uma visão romantizada do passado confederado e sustentou tensões raciais que continuaram a dividir o país. No Norte, por sua vez, o legado assumiu forma diferente. A vitória foi interpretada como triunfo moral, justificando uma autopercepção de liderança ética e civilizatória. Essa diferença na memória coletiva criou linhas de tensão que se refletem na política até hoje. O que, afinal, significou a guerra? A resposta depende de quem a narra e de como essa narrativa é usada. Outro aspecto poderoso do legado da guerra é sua influência na identidade nacional americana. Antes do conflito, os Estados Unidos eram uma união de estados com identidades fortes e muitas vezes independentes. Depois dele, emergiu progressivamente uma noção mais centralizada de nação, uma compreensão de que os Estados Unidos não poderiam ser simplesmente uma confederação frouxa de interesses regionais, mas precisavam constituir uma unidade política coerente. Essa redefinição não apenas preservou o país, moldou sua trajetória global. Os Estados Unidos surgiram do conflito como uma potência em ascensão, capaz de consolidar sua indústria, expandir sua infraestrutura e desenvolver instituições nacionais que futuramente lhe permitiriam atuar em escala mundial. Mas talvez o impacto mais profundo da Guerra Civil resida na forma como ela transformou o significado da liberdade no imaginário americano. Antes da guerra, liberdade era frequentemente entendida como ausência de interferência do governo federal na vida dos estados. Depois dela, surgiu uma ideia nova: liberdade como um direito universal a ser protegido pelo Estado, e não apenas como princípio abstrato. Essa transformação filosófica, embora incompleta, influenciou lutas posteriores. O sufrágio feminino, os direitos trabalhistas, a legislação de direitos civis, o combate à discriminação e as disputas contemporâneas sobre igualdade. A guerra não resolveu esses debates, mas redefiniu seus contornos, revelando que liberdade sem igualdade se torna promessa vazia e igualdade sem liberdade se torna forma de controle. Ao longo do século XX, especialmente durante a Guerra Fria, os Estados Unidos utilizaram o legado da Guerra Civil como parte de sua narrativa internacional. A abolição da escravidão tornou-se argumento retórico para contrastar o país com regimes autoritários. Embora a persistência de racismo e segregação interna contradissesse essa imagem no cenário global, a luta pelos direitos civis na década de 1950 e 1960 reabriu feridas que nunca haviam cicatrizado, conduzindo a debates profundos sobre o verdadeiro significado da Guerra Civil. Líderes como Martin Luther King Jr. reinterpretaram o legado de Lincoln e da emancipação, afirmando que a promessa de liberdade ainda não fora cumprida. Marchas, protestos, discursos e campanhas políticas pressionaram o governo a transformar direitos legais em garantias reais. Esse movimento, por sua vez, alimentou debates contemporâneos sobre reparações, desigualdade econômica, encarceramento em massa e representatividade política, todos eles ecos diretos das questões não resolvidas da guerra. A cultura americana também absorveu profundamente o legado do conflito. Filmes, romances, músicas, peças e séries recontaram a Guerra Civil inúmeras vezes, cada geração destacando aspectos diferentes. Algumas produções enfatizaram o heroísmo militar, outras denunciaram a brutalidade da escravidão, outras ainda exploraram ambiguidades morais do conflito. Esse processo constante de reinterpretação demonstra que a Guerra Civil não é apenas história, é um espelho no qual o país se observa. Quando cineastas revisitam batalhas, quando escritores exploram dramas familiares ambientados no período, quando historiadores desenterram cartas e diários de soldados, o país revisita sua própria formação emocional. Cada obra revela que o conflito permanece vivo, transformando-se conforme as sensibilidades culturais evoluem. Ao mesmo tempo, o legado da guerra está inscrito na geografia física e simbólica dos Estados Unidos. Cemitérios militares, museus, arquivos históricos, nomes de ruas, escolas e cidades carregam lembranças diretas ou indiretas do conflito. Para algumas pessoas, esses símbolos despertam orgulho histórico. Para outras, evocam dor e injustiça. O debate sobre monumentos confederados, especialmente a partir de 2015, mostrou que a memória do conflito não é apenas questão de passado, é disputa pelo significado do presente. A decisão de remover ou manter estátuas de líderes confederados revelou fissuras profundas sobre quem merece ser homenageado e que valores devem orientar a memória pública. Para muitos, esses monumentos representavam a exaltação de um sistema injusto. Para outros, eram parte da herança cultural regional. O debate evidenciou que o legado da guerra continua ativo,
e que sua interpretação molda políticas contemporâneas. Não se pode ignorar também o impacto econômico de longo prazo da escravidão e da guerra civil. Estudos mostram que desigualdades regionais e raciais nos Estados Unidos possuem raízes diretas no período anterior e posterior ao conflito. A riqueza acumulada por fazendeiros escravistas não desapareceu com o fim da escravidão. Grande parte foi convertida em patrimônio, terras e influência política. Enquanto isso, pessoas negras libertas enfrentaram décadas de exclusão de crédito, dificuldade de acesso à terra, segregação educacional e barreiras legais ao desenvolvimento econômico. As consequências desse desequilíbrio histórico continuam visíveis nas diferenças de renda, moradia, saúde e oportunidades entre comunidades. Assim, o legado da guerra é também legado de desigualdade estruturada, cuja superação exige mais do que leis, exige transformação social de longo prazo. O impacto moderno da guerra civil se manifesta ainda na política partidária contemporânea. O realinhamento de partidos ao longo do século XX transformou posições políticas sobre igualdade racial e direitos civis, criando configurações que diferem radicalmente das existentes no século XIX. O país, de certa forma, continua dividido em mapas eleitorais que guardam semelhanças com divisões regionais da guerra. Essa continuidade não significa que as ideologias atuais correspondam diretamente às antigas, mas indica que a memória histórica, mesmo quando não explicitamente discutida, molda identidades políticas. É como se as sombras da guerra permanecessem projetadas sobre debates atuais, influenciando escolhas eleitorais, narrativas ideológicas e interpretações sobre o papel do governo federal. A disputa entre autonomia estadual e intervenção federal, por exemplo, é herança direta do conflito. Outro marco importante do legado moderno é o papel dos veteranos e da memória militar na cultura nacional. A Guerra Civil inaugurou tradições de homenagem aos mortos em combate, incluindo o Memorial Day. Esse reconhecimento público criou vínculos emocionais entre a sociedade e suas forças armadas, estabelecendo um padrão de reverência que seria replicado em guerras futuras. Ao mesmo tempo, o trauma coletivo do conflito influenciou a forma como os Estados Unidos lidaram com seus veteranos, das pensões Pesguara à assistência médica militar. O cuidado com sobreviventes tornou-se parte da responsabilidade estatal, e essa prática influenciaria políticas voltadas a veteranos em guerras subsequentes. Nos debates modernos sobre justiça racial, segurança pública, preservação histórica e identidade nacional, a guerra civil permanece como referência constante. Discussões sobre bandeiras confederadas em prédios públicos, reformas curriculares e representatividade política revelam que a memória do conflito não é apenas tema de historiadores, é instrumento de ação política. Cada debate sobre símbolos e narrativas expõe questões profundas. Quem tem direito à memória? Quem é lembrado e quem é esquecido? Qual história se ensina às futuras gerações? Esses questionamentos mostram que o impacto moderno da guerra não reside apenas no que aconteceu, reside no que é lembrado, no que é silenciado e no que continua sendo disputado. Ao considerar o legado do conflito, é impossível ignorar a contribuição decisiva de homens e mulheres negros que lutaram tanto durante quanto após a guerra. Soldados negros que serviram na União demonstraram coragem extraordinária e ajudaram a transformar percepções públicas sobre sua capacidade e seu direito à cidadania. Depois da guerra, líderes comunitários, educadores, jornalistas e ativistas deram continuidade ao projeto de reconstruir não apenas o Sul, mas o significado de ser americano. Essa luta, frequentemente invisibilizada, constitui parte essencial do legado da Guerra Civil. Ela revela que o impacto moderno não está apenas nas leis, mas na persistência de pessoas que transformaram liberdade formal em ação concreta. Cada escola fundada, cada jornal publicado, cada igreja organizada representou um ato de reconstrução simbólica tão importante quanto qualquer política federal. Por fim, talvez o maior legado moderno da Guerra Civil seja o entendimento de que nenhuma nação está imune à necessidade de se reinventar. O conflito evidenciou tensões que precediam sua eclosão, e suas consequências mostraram que resolver problemas históricos requer, mais do que vitórias militares, requer compromisso social duradouro. A guerra encerrou um sistema, mas inaugurou desafios cujas respostas continuam sendo buscadas. Igualdade, liberdade, cidadania, memória e reparação são temas que atravessam gerações, e o modo como os Estados Unidos os enfrentam revela o quanto ainda carregam da guerra dentro de si. A Guerra Civil Americana, portanto, não é um capítulo distante. É uma presença. Seus traços estão nas estruturas sociais, nos discursos, nos mapas eleitorais, nas obras de arte, nos protestos, nas celebrações nacionais e nas disputas sobre memória. O impacto moderno desse conflito se renova constantemente, lembrando ao país que o passado não desaparece, ele se transforma em alicerce do presente e farol para o futuro. Ao final desta longa travessia pela Guerra Civil Americana, tornei
Impossível enxergar esse conflito como apenas uma sequência de batalhas, nomes marcantes ou datas que insistem em ocupar livros didáticos. O que se revela quando todas as camadas são cuidadosamente levantadas é um espelho profundo da própria condição humana e de suas contradições mais persistentes. De um lado, ideais como liberdade, república e igualdade amplamente celebrados em discursos desde a fundação dos Estados Unidos. A realidade brutal de uma sociedade construída em grande parte sobre o trabalho escravizado de milhões de homens, mulheres e crianças negras. A guerra civil expõe o choque entre esses dois mundos, o conflito entre o que a nação dizia ser e o que ela realmente era. A luta entre essas duas verdades representa não apenas um colapso político e militar, mas uma ruptura moral que atravessou fronteiras geográficas e temporais, deixando marcas que continuariam a repercutir por gerações. Ao observar como essa guerra começou e se desenrolou, percebe-se que sua origem não estava apenas em disputas econômicas ou interesses estaduais, mas em questões muito mais profundas e que tocam diretamente a vida das pessoas. A escravidão não era apenas uma instituição legal ou uma estrutura econômica. Era um sistema que definia o valor de seres humanos, estabelecia hierarquias raciais e moldava a cultura e a política do país. Quando os Estados do Sul reivindicaram sua separação, eles estavam declarando não apenas autonomia política, mas a defesa explícita de um modo de vida que dependia da exploração sistemática de corpos negros. E quando o Norte respondeu militarmente, não estava apenas defendendo a integridade territorial. Gradualmente estava sendo empurrado para uma transformação moral que o faria confrontar o sentido mais profundo da palavra liberdade. A trajetória de Abraham Lincoln, inserida nesse contexto turbulento, ganha contornos ainda mais complexos. Ao assumir a presidência em 1861, Lincoln não inaugurou sua administração com a promessa de abolir a escravidão imediatamente. Seu foco inicial era preservar a União acima de tudo. Mas ao longo da guerra, ao caminhar pelos corredores do poder e escutar relatos vindos dos campos de batalha, Lincoln encontrou uma nova compreensão sobre o conflito que liderava. Ele percebeu que não era possível barrar a destruição da nação sem também enfrentar a destruição daquilo que a fazia moralmente contraditória. Dessa forma, sua evolução política e moral o levou à emancipação, não como gesto isolado, mas como consequência inevitável de uma guerra que exigia redefinições profundas. Entretanto, por mais que Lincoln seja lembrado como o rosto mais reconhecido dessa transformação, não há como ignorar o papel decisivo dos homens e mulheres negros que se colocaram na linha de frente, não apenas empunhando armas, mas também assumindo a luta pela própria existência. Quando milhares de ex-escravizados se alistaram no exército da União, eles não buscavam apenas a vitória militar. Buscavam assegurar que o resultado da guerra fosse também o resultado de suas vidas, seus esforços, suas perdas e suas esperanças. Cada passo dado por soldados negros em campos ensanguentados era um passo em direção a um novo significado de cidadania, onde a liberdade não seria simplesmente declarada, mas conquistada através da coragem e do sacrifício. O impacto dessa participação ressoaria não apenas nos corredores do poder, mas também na consciência coletiva do país. Ainda assim, mesmo a vitória do Norte e a assinatura da emancipação não garantiram o fim das desigualdades. O período imediatamente posterior ao conflito, menos conhecido como Reconstrução, revelou como a transição entre escravidão e liberdade não seria simples ou linear. A guerra civil, que havia quebrado grilhões legais, não havia quebrado mentalidades. A promessa de integração social, igualdade racial e cidadania plena enfrentou resistência feroz, e muitos dos avanços conquistados nos anos seguintes seriam sofridos, contestados e, em alguns casos, anulados. Esse cenário expôs uma verdade perturbadora. Uma guerra pode definir uma nova ordem política, mas não é capaz de transformar o espírito de uma sociedade sem esforços contínuos e persistentes. Ao analisar esse processo, fica claro que o final da Guerra Civil não representou um ponto definitivo, mas uma vírgula colocada em uma frase que ainda estava sendo escrita. A reconstrução buscou reorganizar estados destruídos, redefinir o papel das populações libertas e construir bases legais para um país que se afirmava mais igualitário, mas que ainda carregava as raízes profundas do racismo estrutural. As emendas constitucionais que garantiam cidadania e voto aos homens negros representaram conquistas extraordinárias, mas também abriram batalhas posteriores contra grupos que se recusavam a aceitar essa nova ordem social. Assim, a reconstrução não foi apenas uma fase histórica, foi o início de um debate que ecoaria pelos séculos seguintes, chegando até o presente em cada discussão sobre direitos civis, justiça racial e memória coletiva. Ao observar esse legado, percebemos que a Guerra Civil Americana continua a influenciar a forma como o país entende sua identidade. As lutas que surgiram naquela época permanecem vivas em movimentos que buscam igualdade de oportunidades, justiça para povos historicamente marginalizados e reconhecimento da contribuição afro-americana
na formação dos Estados Unidos. A presença de monumentos, feriados, discursos e debates contemporâneos mostra que o passado não desaparece. Ele se desloca-se e transforma, se expressa em novas formas. Por isso, contar essa história não significa apenas revisitar um conflito distante, mas iluminar as tensões que continuam a moldar a vida moderna. Essa narrativa também traz reflexões universais. A Guerra Civil Americana nos lembra que sociedades podem se dividir profundamente quando princípios, valores e identidades entram em conflito. Ao mesmo tempo, mostra que o esforço coletivo, mesmo que doloroso, pode redefinir o destino de uma nação. Nada do que foi transformado nesse período aconteceu sem resistência, dor e contradições. Mas também nada aconteceu sem coragem, persistência e convicção. A liberdade não foi um presente concedido, foi uma vitória conquistada, muitas vezes ao custo de vidas que permaneceram por muito tempo ocultadas sob camadas de silêncio. Ao encerrar esta narrativa, cabe refletir sobre a natureza da história. Ela não é um conjunto de fatos congelados no tempo, mas um movimento contínuo. A Guerra Civil Americana, com todos os seus desfechos, não se limita às páginas amareladas dos arquivos. Ela vive em cada tentativa de construir sociedades mais justas, em cada debate sobre igualdade racial, em cada memorial levantado, em cada injustiça denunciada, em cada passo dado na direção de uma democracia mais inclusiva. Ela vive nos legados daqueles que lutaram para se libertar, nos discursos daqueles que lideraram mudanças e nos compromissos daqueles que se recusaram a aceitar que o futuro estava condenado a reproduzir o passado. É nesse ponto que a história encontra o presente e é também aqui que o documentário encontra você. Se essa jornada trouxe novos entendimentos, se despertou questionamentos, se gerou inquietações, o próximo passo não está mais nas batalhas antigas, mas na forma como cada pessoa decide lidar com o legado que recebeu. O que fazer com esse conhecimento? Como transformar aprendizado em atitude? Como evitar que erros se repitam? E como amplificar conquistas que abriram caminhos? A resposta não está na história isolada, mas no diálogo contínuo que cada geração estabelece com ela. Por isso, ao encerrar este documentário, o convite não é apenas para lembrar, mas para agir. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais tocou você. O impacto da escravidão, a coragem dos soldados negros, as decisões de Lincoln, as promessas não cumpridas da reconstrução. Cada resposta adiciona uma nova camada a essa narrativa e contribui para manter viva a memória dos acontecimentos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história não apenas como fato, mas como reflexão necessária. Indique-o para quem já estudou o tema e para quem nunca ouviu essa versão completa. E se deseja continuar acompanhando histórias que revelam como o passado molda o presente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas jornadas. A história não termina quando a narração se encerra. Ela continua quando alguém decide aprender com ela. E, ao agir sobre o conhecimento adquirido, cada pessoa se torna parte da construção de um mundo onde as lições do passado são usadas como alicerces para um futuro mais justo. Esta guerra terminou, mas o debate permanece e o compromisso com liberdade, dignidade e igualdade exige que ninguém permaneça indiferente. Nos vemos no próximo capítulo, onde outra história revelará por que o passado nunca está tão distante quanto parece e como cada detalhe esquecido pode iluminar caminhos que ainda estão sendo abertos